Vamos lá, é hora de falar do Botafogo. A parada é com você, Rodrigo Brandão. Azevedo, ainda repercutindo a entrevista exclusiva que o técnico Bruno Lage deu aos amigos do Portal GE, a gente vai trazer hoje um ponto que gerou muita crítica por parte dos torcedores e também da imprensa. A mexida do técnico Bruno Lage no posicionamento de alguns jogadores. Posicionamento estes que em nenhum momento foi visto nos seus antecessores, nos casos do Luiz Castro e também do Cláudio Caçapa. O exemplo mais vivo na mente do torcedor foi o deslocamento do Tietê, jogando na ponta direita. Ele fez essa alteração em 2 jogos do Botafogo, pelo menos, e essas alterações, coincidentemente, não deram certo. O técnico Bruno Lage tentou explicar o que ele quis com essa mudança de posicionamento. Ele disse o seguinte, abre aspas, não trouxemos nada de novo. Nós olhamos para o que a equipe tem feito. A primeira vez que o Luiz Castro utilizou essa formação foi na 6ª rodada contra o Bahia. Qual foi o resultado? O time perdeu. A riqueza é que nós percebemos que poderíamos ter um homem mais vertical pela direita, como foi o Júnior Santos no gol contra o Bahia, ou o Gustavo Sauer, um jogador para receber entre linhas ao lado do de Plácido, um lateral que é forte ofensivamente, e procurar zonas de finalização, como foi contra o Curitiba. Ou ter alguém como o Segovinha, que mexe no jogo, recebe numa situação mais aberta e vem para dentro para buscar opções. Isso é riqueza do jogo. Percebemos a cada momento o que quisemos fazer. Fecha aspas. Essa foi a explicação do Bruno Lage para essa mudança de posicionamento em alguns jogos do Botafogo. Repito, coincidentemente foram mudanças que não deram certo e que geraram muitas críticas por parte do torcedor. Resultados que o Botafogo empatou ou perdeu, por exemplo, a eliminação da Copa Sul-Americana quando saiu para o Defensa e Justiça. No jogo contra o Flamengo, ele nem optou pelo Tietê, deixou o jogador no banco, escalou o Segovinha na ponta direita e ainda teve a opção de escalar o JP na lateral direita. Opções que não deram certo, o Flamengo perdeu e gerou todo esse burburinho que causou aí o pedido de demissão do técnico Bruno Lage. Mas a verdade é que essas mudanças feitas pelo treinador não deram certo. Vamos ver agora qual vai ser o pensamento do treinador para essa partida diante do Atlético Mineiro. Ele já sabe que não vai poder contar com Gabriel Pires, então não tem outra escolha. Ele vai ter que escalar o Tietê no meio-campo. Aí, o restante das posições é um mistério que a gente só vai saber minutos antes da bola rolar, no sábado, 9h. Beleza, Azevedo? Beleza, valeu, Rodrigo Brandão. Interessante, o que o Brandão traz. Mas me deixa um pouco preocupado essa teimosia do Bruno Lage. Quando ele diz, no deslocamento, que pra mim foi um absurdo, tirar o Tietê de onde ele está extremamente à vontade, aí coloca o cara pro lado do campo, onde nitidamente ele não rendeu. E aí o pior é ouvir o Bruno Lage dizendo que precisava de um cara, eu não sei se foi essa palavra agora, vertical. Aí ele faz uma comparação com o Júnior Santos. São 2 jogadores completamente diferentes, hein, Vitor? Características totalmente distintas. Ele cita, e pra mim ele foi infeliz nessa declaração, ele cita que o primeiro jogo do Luiz Castro, com essa trinca de meias, né? O Marlon Freitas de primeiro volante, o Tietê de segundo volante e o Eduardo de camisa 10, foi contra o Goiás e o time perdeu. Verdade. O time perdeu 2-1 pro Goiás. Você sabe quantos jogos o Luiz Castro perdeu depois desse jogo contra o Goiás com essa trinca de meias? Nenhum. Você sabe quantos jogos o Luiz Castro empatou com essa trinca de meias depois desse jogo? Nenhum. Depois do jogo contra o Goiás, em todas as partidas do Botafogo com esta trinca de meias, Marlon Freitas, Tietê e Eduardo, o Botafogo venceu. 100% de aproveitamento depois daquela partida. Então tá muito claro que funciona. Se funciona, por que você vai mexer? É isso que eu não consigo compreender. Não tem segredo, né, cara? Por mais que o Gabriel Pires seja um homem de confiança do Bruno Lage, isso tá muito claro. O Gabriel jogou com ele no Benfica. O Bruno Lage gosta desse jogador. Você não precisa forçar a entrada dele no time se o meio-campo está funcionando. Ele mexe em 2 posições para tentar ajustar a entrada de um jogador. Porque ele passa o Tietê para jogar de ponta. Exatamente. E põe o Gabriel Pires, que nem foi tão mal, né? Mas tem características diferentes com relação ao Tietê. O Tietê é o motorzinho da equipe, né? Muito intenso. Se dou os 90 minutos.
O Gabriel Pires é o cara mais clássico, mais pesadão, mais lento, que tem um bom desarme, tem um ótimo passe, mas não vai conseguir correr o campo do jeito que o Tietê corre. E em alguns jogos, cara, o Bruno Lage me incomodou porque ele trocou o Tietê de posição diversas vezes dentro da mesma partida. Contra o Defensa e Justiça, por exemplo, o Tietê começa jogando de ponta direita e quando claramente não funciona, o Bruno Lage faz a modificação, mexe no meio campo inteiro e traz o Tietê pra jogar de primeiro volante. Ou seja, o Tietê, que se caracterizou por jogar de segundo volante nesse Botafogo, começou o jogo de ponta direita e terminou de primeiro volante. E o que aconteceu? O Botafogo perdeu a invencibilidade. Então, assim, por mais que o Bruno Lage seja um cara competente e foi bem herdando trabalhos como, por exemplo, no Benfica, nesse momento, se ele continuar mexendo muito, ele vai ter um potencial destrutivo maior que um potencial construtivo. O Botafogo estava encaixadinho. Até para você voltar ao que era nesse momento é mais difícil. E quando ele assume a responsabilidade, óbvio, ele quer blindar os jogadores. Mas ele tem um pouquinho de razão, sim, porque grande parte da responsabilidade é dele a partir do momento que ele mexe tanto. Que coisa, cara. Bom, vamos aguardar. Não tem segredo, né, cara? Tá tudo dando certo, tá ganhando, né? Tá com uma margem de pontuação invejável. Veio aqui, fez isso. Não fez, né? Manteve Caçapa o time. Falou, pô, tava dando certo com o Castro. É isso. Aí o cara quer mexer na casa toda que já tá mobiliada, limpinha. Ah, pô, não dá, né? E eu tô preocupado aí, porque veio data FIFA, 10 dias sem partidas, vamos ver o que ele tá planejando, né? O Wagner Viana tá aqui. O Bruno Lage vai colocar o PR na linha. Tá dando gargalhada aqui. Ué, se ele faz aquele gol... Já pensou? Ele ia render mais que o Júnior Santos vem rendendo nos últimos jogos ali na ponta. Pois é. O 473 tá aqui. Bruno Lage tá perdidinho. Dá um GPS pra ele. O Gustavo Lima. Fogão já é o campeão 2023. Vai ganhar. Corinthians e Galo fora pra já calar a boca dos trouxas. Valeu, Gustavo. Tomara. Cara, seria decepcionante. Eu, particularmente, não acredito que o Botafogo vai aprontar isso, né? Seria a maior pipocada da história do Campeonato Brasileiro. Se o Botafogo perdesse esse título aí. O Eriton Jonathan, Bruno Lage quer inventar demais. Tem que fazer igual o Caçapa. Veio, não inventou e saiu invicto. É perfeito, é exatamente isso, né? E o Gladson DJ. Vitor, qual é a melhor posição para o Gabriel Pires entrar e se encaixar? Lá ele? Hein? Lá ele. Cara, eu acho que a melhor posição do Gabriel Pires nesse momento é no banco de reservas. Ele é um reserva pro Eduardo, na minha visão. Não é um titular.